Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a teoria clássica, parte da abordagem clássica da administração. Lembrando, nós estamos utilizando o livro Teoria Geral da Administração de Adalberto Chiavenato como base para essas nossas discussões. Tá legal? Junto da teoria clássica, na abordagem clássica, nós temos a teoria da administração científica. Se você ainda não ouviu o episódio que trata dela, por favor, repise esse episódio para a gente continuar a nossa discussão. A gente vai falar sobre mais um engenheiro francês que trabalhou 58 anos dentro de uma mesma organização. Por que eu começo falando sobre essas histórias todas? Quem é o cara? Chama Henri Fayol. Henri Fayol trabalhou 58 anos em uma metalúrgica francesa, ou seja, ele passou a sua vida inteira dentro de uma mesma organização, sem pular de uma para outra como foi com Taylor. Ele tinha uma visão da organização como um todo, e isso faz muita diferença nas coisas que ele vai propor enquanto teórico da administração. O que ele pensou, inclusive, a respeito da administração? Ele pensou que a própria administração era uma função da organização. Assim como tinha funções técnicas na organização, que é a função de produção, a função comercial, que é a função de vendas, a função financeira, a função contábil, a função de segurança patrimonial, você também tem a administração como uma das funções da organização. Por quê? Essa função daria conta das demais. Ela faria a gestão das outras funções da organização. E, poxa, 58 anos dentro de uma mesma organização te faz ter uma visão do todo, em vez de partes separadas, características diferentes e separadas. E no que consistiria a administração para Fayol? O que um administrador deveria fazer ou deveria saber fazer? Importantíssimo, esse mnemônico cai muito na prova. É o POC3. Por que POC3? P de prever, prévoyance, francês. É de planejamento, é de previsão. Visualizar o futuro e traçar o programa de ação. O O é de organizar, construir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar, mandar nas pessoas. Dirigir e orientar o pessoal. Coordenar, ligar, unir e harmonizar todos os atos e esforços coletivos. E por último, o controle, importantíssimo. Certificar-se de que tudo ocorra de acordo com as regras que foram inicialmente estabelecidas, com aquilo que foi previsto e organizado. 5 funções para o administrador, de acordo com a teoria clássica. Depois a gente vai ver a teoria neoclássica, que muda um pouquinho a lógica disso aqui. Mas isso é importantíssimo para que você compreenda o que é administração. Para Henri Fayol, administrar era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades. Isso era administrar. Bom, Henri Fayol trouxe essa enorme, grandíssima contribuição. POC3 e a administração como função da própria organização, para dar conta das outras funções. Ele foi contemporâneo de Taylor. O que significa isso? Significa dizer que eles estavam vivos na mesma época, em continentes diferentes, porque Taylor era americano e Fayol francês. Lá no continente europeu, Fayol pensou de maneira até semelhante. Uma coisa importante para a gente destacar é o foco de atuação para Henri Fayol era na estrutura da organização. Pensa, o cara passou 58 anos dentro de uma mesma organização. Ele tinha que pensar na estruturação dessa organização, enquanto Taylor tinha o foco nas tarefas que eram realizadas no chão de fábrica. Quando você começa a entender a lógica disso, fica tudo muito mais fácil, porque o examinador cobra isso e costuma tentar te confundir com essas histórias. Um fala sobre tarefa, outro fala sobre estrutura, e aí ele vai falar que Taylor falava sobre estrutura, e isso não é verdade. Quem falava sobre estrutura era Henri Fayol, na teoria clássica. Fayol propôs 14 princípios que, se fossem seguidos pelos administradores, se não todos, boa parte deles, a organização teria sucesso na sua gestão. Quais são esses 14 princípios? Divisão do trabalho.
Taylor também pensou na divisão do trabalho, mas essa é a ideia. Divisão do trabalho consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens. Responsabilidade é a consequência natural da autoridade. E o dever de cumprir as ordens. Disciplina, dependente de obediência. Ou seja, se as organizações tivessem isso como princípio, teriam sucesso. Unidade de comando, isso daí despenca nas provas. Unidade de comando é: cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. Unidade de direção, todos indo na mesma direção. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Significa que você, dentro da organização, não teria, logicamente, todos os seus interesses individuais satisfeitos. Você teria que subordiná-los aos interesses gerais da própria organização. E os interesses individuais de cada uma das áreas também. Isso é muito importante, que esses interesses estivessem coadunando com os interesses gerais da organização. Remuneração do pessoal, justa e garantida remuneração. Centralização, refere-se à concentração de autoridade no topo da hierarquia da organização, ou seja, as coisas eram centralizadas. Cadeia escalar nada mais é do que a hierarquia, linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo da organização. Ordem, um lugar para cada coisa no seu devido lugar. Lembre-se, nós estamos falando de vários princípios a serem seguidos pela organização para ter sucesso. Equidade, a amabilidade e justiça para alcançar lealdade do pessoal. Isso seria um tratamento equânime das pessoas dentro da organização. Estabilidade do pessoal não significa servidor público. Significa que você tem que dar certa segurança para essas pessoas dentro da organização para que elas possam, de fato, aprender aquilo que elas vão desempenhar e esse conhecimento não fugir da sua organização depois. Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Essa capacidade de iniciativa é importante para a organização ter sucesso. E, por último, o espírito de equipe. Harmonia e união entre as pessoas, sendo grande força para a organização. 14 princípios de Fayol são cobrados nas provas muitas e muitas vezes quando tem lá a abordagem clássica ou teoria clássica no seu edital. Legal? No nosso momento ADM em 1 minuto, a gente vai destacar aqui características da teoria clássica. Bom, funções básicas da organização. Quais são? Função técnica, função comercial, função contábil, função financeira e função de segurança. Para dar conta dessas 5 funções, uma nova função, a administração. A administração consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, o famoso POC3, POC3. Beleza? E por último, os 14 princípios de Fayol. Eu vou enumerar para vocês aqui como um momento de revisão. Divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Existiram algumas críticas à teoria clássica, basicamente as mesmas apresentadas para a teoria da administração científica. Organização enquanto sistema fechado, você leva em consideração demais a estrutura, porque o foco da teoria clássica era a estrutura da organização e há uma simplificação dessa estrutura. São críticas que acabam sendo surgidas. O homem que caracterizava a teoria clássica continua sendo o homem econômico, aquele que vai se satisfazer com uma recompensa material, mas o foco não está em recompensá-lo pela sua produtividade a partir das tarefas que são desempenhadas. Isso era na teoria da administração científica. A teoria clássica está preocupada com a estruturação da própria organização, tendo em vista a formação e a experiência profissional daquele que é o seu principal expoente, chamado Henri Fayol. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.